em sorteio das assessorias. Cada candidato só poderá perguntar e responder uma vez. A pergunta terá no máximo 30 segundos, a resposta 1 minuto, a réplica 45 segundos e a tréplica também 45 segundos. Desta vez, o primeiro candidato a perguntar, conforme definido em sorteio, é Henrique Meirelles. A quem o senhor fará a sua pergunta, candidato? O candidato Jair Bolsonaro. O senhor terá 30 segundos para perguntar. Candidato, no último debate, o senhor mencionou que estava revendo a sua posição de que mulheres deveriam ganhar menos do que homens. Eu fui ler o seu plano de governo e não tem nada disso lá. A minha pergunta é o seguinte: em que candidato nós devemos acreditar? O candidato do debate ou o que está escrito no plano de governo? Ou o senhor não leu o seu plano de governo? 1 minuto para a resposta. Primeiramente, é mentira que eu defendi, em qualquer época da minha vida, que mulher deve ganhar menos do que homem. É mentira. Não existe um só áudio, uma só imagem minha nesse sentido. Agora, senhor Henrique Meirelles, na CLT já está garantido a mulher ganhar igual ao homem, desde que a diferença de tempo de serviço entre um e outro não seja superior a 2 anos. Já está garantido na CLT, não temos que nos preocupar com isso. A mulher terá o papel de destaque no meu governo, em especial no tocante à segurança pública. É a mulher que se preocupa, e muito, se teu filho vai chegar vivo ou não em casa, quando ele sai para visitar um amigo, para a faculdade, seja onde for. Então, a mulher vai ter essa garantia, porque nós vamos investir, sim, pesado na questão da segurança pública, para que as mulheres, as mães, tenham paz quando os seus filhos, porventura, saírem de casa. 45 segundos para a réplica. No nosso plano de governo, nós colocamos claramente que, em primeiro lugar, a lei trabalhista, de fato, da reforma será seguida rigidamente e que nós vamos cobrar isso, porque sabemos que isso não acontece. 76% das mulheres, com o mesmo tempo, mesma qualificação, exercendo a mesma função, não ganham a mesma coisa dos homens. Então, nós temos aí, na realidade, um grande percentual de mulheres que ganham menos do que os homens com a mesma função. Portanto, no nosso plano de governo, nós vamos ter isso claro. E, hoje, aquelas mulheres que ganham menos do que os homens na mesma função terão o seu direito respeitado, no plano de governo, inclusive. 45 segundos para a tréplica. Vamos simplesmente cumprir a lei. Nada mais além disso. Não vamos usar as mulheres para nos dividir, como a praxe nos últimos governos, sempre jogando um contra o outro. Nós queremos o bem das mulheres. Agora, a iniciativa privada não pode, né, por meio do, ou melhor, o governo não pode interferir na iniciativa privada. Cumpre-se a lei, mais nada além disso. E não vamos fazer demagogia dessa questão para ganhar simpatia de mulheres ou para jogar as mulheres contra mim. As mulheres sempre terão o meu apoio, o meu reconhecimento pelo seu trabalho. Obrigada, candidatos. Vamos agora à próxima rodada. Quem fará a pergunta na próxima rodada é o candidato Geraldo Alckmin. Para quem será a sua pergunta? Para o candidato Álvaro Dias. Álvaro Dias e Geraldo Alckmin, os dois no centro do estúdio, por favor. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Alckmin. Olha, candidato Álvaro Dias, um dos temas que mais preocupa a população brasileira é a questão da saúde. E, dentre a questão da saúde, a questão do saneamento básico, especialmente abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos. Aqui em São Paulo, nós enfrentamos uma crise hídrica muito dura, vencemos, fizemos grandes investimentos e ajudamos o Nordeste, através do eixo leste, a transposição do São Francisco. Qual a sua proposta para o saneamento? Sem dúvida, saneamento é saúde
e nós verificamos que o governo brasileiro, os últimos governos, utilizaram recursos do BNDES, por exemplo, para construir Porto em Mariel, Cuba, hidroelétrica e metrô em Caracas, ao invés de contribuir numa parceria público-privada para a despoluição do Rio Tietê ou para a despoluição da Baía de Guanabara, da Baía de Sepetiba, enfim, oferecer condições, através de um banco que tem um orçamento gigantesco, já teve maior do que a Coreia do Sul e do que o Japão, investir condições para obras de infraestrutura, especialmente num setor fundamental para a saúde do povo, que deve ser a suprema lei, como é o saneamento básico. É claro que o poder público deve investir, mas há necessidade de buscar parcerias para que a eficiência dos investimentos proporcionem qualidade de vida à população. 45 segundos para a réplica, candidato Alckmin. Olha, eu pretendo investir muito na questão do emprego e o setor de construção civil gera muito emprego. E saneamento básico é prevenção. Né? Uma das razões da gente estar vivendo mais no mundo e no Brasil é a água de qualidade. Nós ajudamos na transposição de São Francisco com os equipamentos aqui da Sabesp, no Eixo Leste, e quero dizer aqui a todo o Nordeste duas coisas. Primeiro, vamos salvar o Rio São Francisco, a revitalização do rio, dragagem, tratamento de esgotos, recomposição de mata ciliar e dizer ao Nordeste que vamos também fazer as obras complementares, adutoras, ramais, canais importantíssimos para a água chegar ao seu destinatário final. Álvaro Dias, 45 segundos, tréplica. Quando eu governei o Paraná, a Sanepar foi considerada uma empresa modelo para a América Latina em razão das ações desenvolvidas de saneamento básico. O Nordeste brasileiro, por exemplo, mais de 40% da população não possui saneamento básico. O semiárido nordestino, que pode sofrer a desertificação se medidas urgentes não forem adotadas, como a mudança da matriz energética, ao invés de derrubar a vegetação e usar a madeira como carvão e energia, gasodutos, a mudança para energia eólica, para a... Muito obrigada. Candidatos, terminou o tempo. Muito obrigado. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Agora é a vez do candidato Ciro Gomes decidir a quem fará a sua pergunta. Governador Alckmin, não me leve a mal, mas nós estamos precisando esclarecer aí umas diferenças de compreensão do Brasil. Então, se Vossa Excelência me permite, eu convido novamente ao palco, para não dizer ringue. Muito bem, os dois para o centro do estúdio. Ciro Gomes, 30 segundos. É uma homenagem também ao jornalista Reinaldo Azevedo. Nos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para cá, o Brasil fechou 13 mil indústrias. Não há nada parecido no mundo. Isso, 4 mil delas em São Paulo. Evidentemente que essa política econômica, de câmbio estimulante de demagogia, de taxa de juros totalmente aberrante, não pode continuar. E essa é a política que o PT herdou do PSDB, rigorosamente a mesma. Câmbio flutuante para apreciar o câmbio, superávit primário e, enfim, vai manter isso? Perdão. Olha, a base de tudo é a questão fiscal. Se tem uma péssima política fiscal, frouxa, o governo gasta um absurdo verdadeiro e gasta mal, um Estado inchado e perdulário, é óbvio que vai acabar tendo juros mais altos, política monetária ruim, e aí atrai muito dinheiro e valoriza a moeda. Nós vamos fazer exatamente o contrário, política fiscal austera, vamos cortar gastos, vamos rever os incentivos, vamos zerar o déficit em 2 anos para não comprometer a economia e o emprego, e com isso nós vamos trazer muito investimento para o Brasil. Hoje sobra dinheiro do mundo. Eu tenho uma grande esperança. 1º de janeiro o Brasil vai mudar. Nós vamos ter muito investimento. O Brasil tem demanda, Ciro. O Brasil tem muita demanda. Precisa ter segurança jurídica, precisa ter reformas, boa política macroeconômica, política fiscal dura, juros baixos, competição entre os juros, competição entre os bancos e câmbio
positivo. Sua réplica, Ciro Gomes. Durante o governo Lula, durante o governo Lula, nós praticamos superávit praticamente de quase 3%. E os juros foram devastadores, e a taxa de câmbio devastadora, e a desindustrialização, a mesma coisa. É uma política errada, conceitualmente. Não estou atacando pessoas. E eu, por isso, proponho, Reinaldo, uma política industrial de comércio exterior sem favorecimento. Petróleo, gás e bioenergia. Faz sentido o Brasil importar gasolina do estrangeiro, sendo um dos maiores produtores mundiais de petróleo. O complexo industrial do agronegócio, faz sentido comprar um saco de semente por R$700 e vender uma saca de milho de 60 quilos por 14, por 15, por R$30. O complexo industrial da saúde, praticamente 80% de tudo que a gente usa vem do estrangeiro, e o complexo industrial da defesa. Olha, vou pegar aqui o texto da questão do petróleo para voltar aqui, você vai entender bem o que eu vou colocar. Nós exportamos petróleo e importamos derivados de petróleo. Então, fica mais caro, no mínimo frete de ida e de volta, além de não gerar emprego no Brasil. Petrobras não tem dinheiro para tudo. Precisa trazer investimento privado. Eu vou quebrar o monopólio do petróleo, do refino, na prática, e trazer investimento para o Brasil. Agora, veja o estrago do corporativismo e da greve dos caminhoneiros. 14 bilhões de dívida que você vai pagar, porque é subsídio do governo para combustível fóssil, e vai dificultar trazer investimento para o Brasil, para uma área estratégica como é o refino, para a gente poder ter derivados do petróleo mais barato. Obrigado, candidatos. Acabou, sim. Prezado candidato Álvaro Dias, é a sua vez de formular uma pergunta. Henrique Para Meirelles. quem será? Henrique Meirelles. Por favor, dirijam-se ao centro do estúdio. Microfone para o senhor Henrique Meirelles. Isso. Por favor, a pergunta. Ministro Henrique Meirelles, nós somos acostumados na política conhecer aqueles que falam e fazem, e aqueles que falam, mas não fazem. E agora estamos assistindo esse espetáculo de muitos dizendo, olha, vou combater a corrupção. Mas a pergunta que se faz, onde estava quando o Brasil estava sendo assaltado? O que se fez naquele período? Eu indago ao ministro Henrique Meirelles qual foi a contribuição que ele deu no combate à corrupção no país. 1 minuto para a resposta. O combate à corrupção tem que começar com um exemplo de cada um, com a sua própria conduta. Eu tive 8 anos no governo, como presidente do Banco Central, 2 anos como ministro da Fazenda. Nunca houve sequer uma suspeita ou um escândalo ou uma acusação. Segundo, na minha gestão no Banco Central e na minha gestão da Fazenda, nunca existiu casos apontados ou acusações de corrupção com a minha equipe, de pessoas que trabalhavam diretamente comigo. Portanto, esta é a maneira de combater, em primeiro lugar. Segundo, pela aplicação rígida da lei, sou favorável, sim, ao Lava Jato. Acho que tem que ser feito de fato, no entanto, levar esta prática para todo o país e para também outras áreas, como segurança e também trabalho. Ministro, eu combato a corrupção desde sempre. No governo do Paraná, prendi usando a prisão administrativa, um expediente possível à época constitucional, anulei concorrências fraudulentas, acabando com o cartel, anulei aposentadorias imorais, acabei com privilégios, dei o exemplo também, ao longo da minha trajetória, não recebendo aposentadoria, não recebendo auxílio moradia e não recebendo a chamada verba indenizatória. Apresentei projetos como o fim do foro privilegiado e apresentei recentemente o projeto que coloca na Constituição a prisão em segunda instância. Eu creio que a conivência e a cumplicidade também é crime de corrupção. Quem pertence a um governo que idealiza um complexo... Candidato, 45 minutos para a sua tréplica, candidato Henrique Meirelles. 45 segundos, perdão. Mais uma vez, eu quero enfatizar que o resultado
o que as pessoas de fato fazem é que deve ser observado por todos. O falatório, os objetivos, as promessas não representam muita coisa. E a minha vida tem esse histórico. É um histórico de trabalho duro, aqui, no exterior, seja no setor privado, seja no governo. E a população conhece quem, de fato, tem competência, tem experiência e tem seriedade. E o passado concreto. Eu não tive que anular nada de irregular ou fraudulento na minha gestão, porque não houve, e não houve nenhuma investigação a respeito, porque não há nem indício disso. Esta é a resposta. Muito obrigada aos dois candidatos. E agora uma ótima notícia. Somados os acessos simultâneos e as pessoas impactadas via Facebook, Twitter, UOL e YouTube, este debate alcançou a marca histórica de maior transmissão multiplataforma do Brasil. A próxima pergunta é a candidata Marina Silva. Quem a senhora vai fazer sua pergunta, candidata? Ao ministro Ciro Gomes. Candidato Ciro Gomes, candidata Marina, por favor, no centro do palco. Sua pergunta, candidata. Ciro Gomes, o Brasil vive um conflito violento entre latifundiários e os povos indígenas. No Mato Grosso do Sul, quando os índios tentam retomar suas terras, são recebidos à bala. Nós tivemos agora no Maranhão o assassinato do índio Jorginho Guarajajara. A minha pergunta é: o que fazer para acabar com os conflitos de terra e ter uma política de demarcação de terras indígenas? Você é uma campeã dessas lutas e uma das pessoas que tem influência sobre a minha compreensão dessas coisas todas é você. E me honra muito, apesar de estarmos aqui disputando, reconhecer isso para todo o conjunto do povo brasileiro. O Brasil precisa transformar em ferramenta prática aquilo que já temos na lei. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de um zoneamento econômico ecológico que define com clareza o que pode e o que não pode ser feito, em que tipo de áreas, etc. E o Brasil tem que ter aquilo que os americanos chamam de enforcement, ou seja, a lei que pega. Quanto tempo trabalhamos juntos e ali todas as leis estavam prontas e a gente não tinha no território capacidade de fazer. Multava e daí a pouco vinha um refis e um não sei o quê, uma anistia e lá ia o estímulo. Portanto, a impunidade é que é a grande mestra disso. Eu trouxe para a minha vice uma pessoa que tem muitas diferenças de mim, a Cátia Abreu. Mas a Cátia Abreu, sendo uma pessoa que vem da agricultura, ela já compreende com muita clareza a necessidade de a gente achar o equilíbrio disso. A nossa proposta, Ciro, é de que a gente valorize o trabalho que é feito pela FUNAI, fortalecendo a FUNAI, demarcação das terras indígenas e, para isso, nas áreas que foram ocupadas oficialmente pelo Estado, como é no caso do Mato Grosso, várias situações, nós estamos propondo a criação de um fundo de regularização fundiária. Porque aqueles assentamentos de fazendeiros foram por políticas públicas. E, nesse caso, nós precisamos fazer uma indenização de acordo com a cotação do mercado e imediatamente demarcar terras indígenas como forma de combater a violência e a injustiça contra um povo que nós temos o dever histórico de fazer um resgate. Estou completamente de acordo, acho que é preciso dar tradução concreta a esses valores. Trabalhei com os ticunas lá no Alto Solimões, trabalhei com os chavantes no Mato Grosso, trabalhei, enfim, com muitas das tribos brasileiras e tenho intimidade de ver como eles sofrem. Como eles têm um sistema imunológico mais fragilizado em relação aos brancos, nem se falando, trabalhei no conflito dos Cintas Largas, em Rondônia, em função de contrabando de diamantes, em que brancos corromperam parte da própria liderança indígena, e tudo isso virou uma gravíssima confusão que o Estado tem que entrar para mediar e, em pleno século XXI, encerrar a crônica de violência contra populações tão frágeis. Muito obrigada aos dois candidatos. Senhores podem retornar. Agora eu peço que o candidato Jair Bolsonaro faça a próxima pergunta e escolha quem irá perguntar. Candidato. O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos, Marina Silva e Cabo Daciolo. Marina Silva. Cabo Daciolo, por favor. Marina Silva, Silva. perdão. Entendi errado. Marina Silva, então, pode voltar ao Primeiro, estúdio. quero deixar bem claro, quando eu aqui cheguei, havia um púlpito
que ninguém ia ocupar aquele espaço, mas estava escrito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, junto à direção, fiz esse questionamento, quero agradecer à RTV por ter retirado o púlpito do Lula. Não podemos dar espaço aqui para um bandido condenado por corrupção frequentar esse debate, mesmo que seja virtual. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar porque já está na CLT. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida. E quando vai numa fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Então, não é uma questão de que não precisa se preocupar, tem que se preocupar sim. Porque, quando se é presidente da República, a gente tem que fazer cumprir o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que nenhuma mulher deve ser discriminada, não fazer vista grossa, dizendo que não precisa se preocupar sim. Um presidente da República está lá para combater injustiça. Sua réplica, candidato. Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha. E quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina, que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a castração química para estupradores. Você não pode me interromper. A senhora não pode me interromper. A senhora não pode me interromper. Só um minuto, candidato. E no tocante à arma de fogo, eu defendo sim que a mulher, inclusive, caso queira, a mulher de bem, a mulher preparada, que tenha a posse de uma arma de fogo dentro de casa para se defender, se assim ela o desejar. Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães, nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas na base do grito, Bolsonaro. Você é um deputado, você é pai de família. Você, um dia desse, pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for grande, não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? E, numa democracia, o Estado é laico. Leia o livro de Paulo. Pedimos que o auditório, por gentileza, não se manifeste. Por favor. Reiteramos que, após a Justiça negar a participação do candidato do Partido dos Trabalhadores do debate, o 9º púlpito foi retirado por decisão da maioria das candidaturas. A única objeção foi do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O próximo candidato a perguntar é Guilherme Boulos. A quem o senhor fará a sua pergunta, candidato? Só me restou o Cabo Daciolo. Só o Cabo Daciolo. Isso mesmo. Então, é o Cabo Daciolo. Sem dúvida. Trinta segundos, candidato. Primeiro, quero parabenizar a você, Marina, por ter colocado Jair Bolsonaro no seu lugar. Quer mesmo ganhar no grito, e no grito não se ganha eleição, Bolsonaro. Agora, Daciolo, poderia te perguntar aqui sobre um tema que lhe é caro, a integração latino-americana, que você se referiu no debate passado. Mas acho que interessa mais ao povo brasileiro nós tratarmos aqui de emprego. O governo Temer gerou um desemprego brutal. Qual é a sua proposta para resolver o problema de emprego de quem está nos assistindo? População brasileira, nação brasileira, um dos grandes vilões da nação são os banqueiros.
banqueiros têm lucros exorbitantes de bilhões todos os anos dentro da nação. Nós vamos reduzir impostos e reduzir juros. Isso é um fato verdadeiro. A partir desse momento, você entra com investimento, porque dinheiro é o que mais tem no país. Não acreditem quando falem que tem crise financeira na nação brasileira, porque não existe crise financeira na nação brasileira. Então, nós vamos investir com o dinheiro que existe na nação, vamos preparar os nossos jovens, colocando a educação, ciências, tecnologia, inovação, os institutos federais, e vamos caminhar e levar todos para o mercado de trabalho. E quero dizer e deixar bem claro, na primeira semana, vamos adorar o Senhor. Na segunda semana, haverá um pronunciamento e vai ser: todos os empregados do Brasil compareçam na unidade militar mais próxima da sua residência. Tempo, Cabo Daciolo, 45 segundos para a sua réplica, candidato. Nós vamos criar o programa Levanta Brasil. Com o Levanta Brasil, nos primeiros 2 anos de governo, nós vamos gerar 6 milhões de empregos, entre empregos diretos e indiretos, com investimento em infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação e moradia. Através dessa cadeia de investimentos, nós vamos criar o Meu Bairro Minha Vida, porque não basta dar um teto para as pessoas, é preciso dar dignidade, levando, junto com a moradia, também a creche, a escola, a UBS e tudo aquilo que as pessoas precisam. E com isso, a gente vai atender 2 necessidades das pessoas. De um lado, gera-se emprego, do outro lado, serviço público de qualidade que o nosso povo precisa. Esse é o caminho para tirar o Brasil da crise. O problema da nossa nação chama-se gestão e política pública. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, cidadão brasileiro, povo brasileiro, você tem direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, ao transporte, ao lazer, à previdência social, que é superavitária. Não acreditem quando fala que tem déficit da previdência, porque não tem. Esses são os teus direitos. E o meu dever é proporcionar isso tudo para você. E nós vamos proporcionar. E toda a população que está na extrema pobreza, nós vamos cuidar de você. O Bolsa Família vai permanecer. Temos mais de 14 milhões de brasileiros na extrema pobreza e mais de 50 milhões de brasileiros na pobreza. Você vai ser tratado com dignidade, porque vai entrar o investimento no Brasil. Os 2 candidatos podem continuar aí no centro do nosso estúdio, porque agora é a vez do candidato Cabo Daciolo perguntar, e quem deve responder obrigatoriamente é Guilherme Boulos. Então, por favor, fique à vontade. Cabo Daciolo, sua pergunta, 30 segundos. Quero dizer a todos aqui que estão aqui concorrendo ao cargo de presidência da República, que eu amo todos os senhores. Trato todos com respeito, mas eu tenho que falar algo aqui verdadeiro. Nação brasileira, isso aqui é um grande teatro. Isso aqui é uma grande mentira. São só promessas, são os mesmos de sempre que estão na política já há anos. O mais novinho aqui tem mais de 30 anos de vida pública. Só sabem prometer, promessa, promessa, promessa. Chega na hora do vamos ver, não fazem nada. A pergunta é, será que eles têm vergonha, meu irmão? Tu acha que eles têm vergonha? Será que eles sentem vergonha? Essa é a pergunta. 1 minuto para a resposta. Olha, Daciolo, eu tenho 36 anos de idade. Sou o candidato mais jovem da história do país a concorrer à presidência da República. Mas, de fato, tem muita gente sem vergonha na política brasileira. Gente que só cuida dos seus interesses, do seu egoísmo, dos seus interesses políticos e partidários e não da maioria do povo brasileiro. E é por isso que nós temos que enfrentar privilégios. E é o que nós vamos fazer no nosso governo. Sem medo de enfrentar o 1% que está no andar do cima e governar para os 99%. Vou dar um exemplo aqui de como se financia o Estado hoje no Brasil. Se você tiver uma casa e for alugar ela, você vai pagar 27,5% de imposto. Agora, se você montar uma imobiliária, você vai alugar 50 casas e vai pagar 12% de imposto. Agora, se você se associar aqui com candidatos milionários, com Meirelles, com Alckmin, com Bolsonaro, e montar um fundo imobiliário, você vai pagar 1% de imposto. Por isso, nós vamos fazer uma reforma tributária para que quem tem menos pague menos, quem tem mais pague mais. 45 segundos para a sua réplica. Nação brasileira, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia em Deus. Parem de acreditar em homens, parem de acreditar em partidos políticos, eles são todos amiguinhos. Se eu olhar aqui à minha frente, eu tenho o Álvaro Dias, eu tenho o Henrique Meirelles, eu tenho o Geraldo Alckmin e Marina. Tudo aqui é praticamente PSDB, são amigos,
Todo mundo é amiguinho, todo mundo fica rindo, brincando. Enquanto você está sofrendo, quando termina tudo, não pense que são inimigos. Eles sentam e começam a conversar. Eu deixei de falar da Marina, mas a Marina, há pouco tempo, na última eleição, apoiou o Aécio Neves, que é do PSDB. Então é tudo uma coisa só. Ei, quer transformação? Acredite no Senhor Jesus Cristo. Ele vai dar transformação para a nação brasileira. Sua tréplica, candidato Boulos. Olha, de fato, aqui nesse debate, novamente, nós vemos 50 tons de Temer. O governo Temer é o mais rejeitado da história do país. E aí, alguns querem se afastar dele. Aliás, o Temer deu uma entrevista hoje dizendo que o Alckmin é o seu candidato mais ligado ao governo. Talvez seja o preferido, mas não o único. Muitos aqui, inclusive, ajudaram a aprovar medidas do governo Temer contra você e contra todo o povo brasileiro. O congelamento de investimentos sociais por 20 anos em saúde e educação. A reforma trabalhista que tira direitos e que o seu Bolsonaro disse no debate passado que o trabalhador tem que escolher entre direitos e emprego. No nosso governo, o trabalhador vai ter emprego e ainda mais direitos. E nós vamos retomar investimento público no Brasil. Muito obrigada, candidato. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Chegamos ao final do terceiro bloco do debate Rede TV Isto É, o maior debate multiplataforma do Brasil, com transmissão simultânea no Facebook, no YouTube, Twitter e pelos portais UOL e da Rede TV. Em seguida, voltaremos com as considerações finais dos candidatos. Nossa transmissão continua pela internet, diretamente da redação digital da Rede TV. Até já!